Olá pessoal, tudo bem? Então chegamos a mais uma semana de atividades online com aulas de matemática e na aula de hoje a gente segue falando sobre expressões algébricas e umas maneiras de resolver equações de primeiro grau, tá ok? Então vem comigo e vamos para a aula. Temos aqui uma balança, tá? Por que uma balança? Porque eu comparo uma equação de primeiro grau com uma balança de pratos, igual essa daí. Alguém sabe como é que funciona uma balança desse tipo? Bom, se você pensou assim, a gente coloca uma coisa aqui desse lado e eu coloco um peso aqui, e aí vai ver. Se esse lado, por exemplo, baixar, esse lado subir, quer dizer que esse está mais pesado, né? É igual uma gangorra, né? Se esse lado aqui baixar, quer dizer que esse lado está mais pesado. E aí, como é que eu sei se um lado está igual ao outro? Se eles ficarem equilibrados dessa maneira, quer dizer que os dois lados estão iguais, né? Então, é de acordo com essa ideia que eu vou resolver a equação a seguir, tá? Então, temos aqui uma balança de dois pratos, né? Só que em cima dela, vejam que tem alguns pesos e umas caixinhas com valor desconhecido. Perceba também que a balança de dois pratos ela está equilibrada, né? Se uma balança está equilibrada, eu acabei de falar no exemplo anterior aqui, só com a balança. O que quer dizer uma balança de dois pratos está equilibrada? Quer dizer que esse lado é igual a esse lado, certo? Então quer dizer, os dois lados estão equilibrados, então uma coisa é igual a outra. Então vamos passar isso para a forma de equação. Esse primeiro prato aqui, ó, o que é que eu tenho? Eu tenho duas caixinhas, cada uma vale x, então eu tenho 2x, um peso de 500 e um peso de 100, né? Então, é a mesma coisa que isso aqui, ó. 2x mais 500 mais 100. Como a balança está equilibrada, então dizemos que um lado está igual ao outro, então apareceu um sinalzinho de igualdade. E agora vamos colocar o que tem do outro lado, o outro prato, né? O que é que tem lá? Uma caixinha com X, um peso de 250 gramas e outro peso de 500. Então, desse lado aparece X mais 250 mais 500. Tá ok? Então, escrevi de forma de equação o que estava representado no desenho. Agora, como é que eu vou resolver isso, professor? Bom, então, de acordo com uma ideia da balança, né? O que é que acontece? Vamos pensar aí, pensem comigo, tá? O que é que acontece se eu chegar desse lado aqui e retirar alguma coisa daqui? Tipo, tiro essa caixinha. Se eu tirar essa caixinha, o que é que acontece? Acontece que esse lado vai estar ficando mais leve, né? Eu estou retirando, ele está ficando mais leve. Se esse está ficando mais leve, então quer dizer que esse lado vai ficar mais pesado. A balança vai descer para cá. E o que é que eu faço para reequilibrar a balança? E aí, geralmente, quando estamos em aula presencial, eu recebo duas respostas para isso. A primeira resposta é, na verdade, não fazer nada, porque a primeira resposta os alunos dizem, coloca de novo a caixinha. Então, se eu colocar de novo a caixinha, não vai ter mudado absolutamente nada e eu não vou estar caminhando em direção à resposta, né? Então, se eu coloco a caixinha, realmente vai estar equilibrado, mas a gente vai estar voltando para o começo. É como se desse um passo para frente e outro para trás. Então, vamos pensar. Se eu tiro essa caixinha para reequilibrar, basta eu retirar a mesma quantidade do outro lado, certo? Então, eu tiro também uma caixinha de lá, tiro essa caixinha. Então, vou estar tirando a mesma quantidade dos dois lados. Então a balança vai continuar equilibrada. Eu poderia, por exemplo, tirar o peso de 500 e tirar um peso de 250? Não, porque eu estaria tirando mais de um lado do que do outro, aí ia ficar desequilibrado. Então não estaria correta essa transformação. Eu poderia tirar a caixinha e tirar um peso de 250 ou de 500, tanto faz? Também não poderia. Por quê? Porque eu não sei quanto é que pesa a caixinha ainda. Vamos ter que descobrir. Então eu só posso tirar, o que eu tirar de um lado, eu tenho que tirar a mesma quantidade
do outro lado. Beleza? Então, como eu acabei de falar, vamos tirar aqui uma caixinha desse lado e uma caixinha desse lado, certo? Mas observem que também ainda tem mais coisa igual dos dois lados da balança. Eu posso continuar retirando alguma coisa aí que vai continuar dando certo. O que é que eu posso tirar aí? Percebam que eu tenho um peso de 500 gramas aqui e tenho a mesma quantidade aqui, ó, um peso de 500 também, né? Então eu posso tirar esse peso de 500 e esse peso de 500, que a balança vai continuar equilibrada. Por que vai continuar equilibrada? Continuem comigo aí no raciocínio, tá? Por que vai continuar equilibrada? Porque eu estou tirando a mesma quantidade desse lado, tirei uma caixinha, um peso de 500, e aqui também eu tirei a mesma quantidade, uma caixinha e um peso de 500. Então, se eu tirei a mesma quantidade dos dois lados, então quer dizer que continua equilibrado. Tá ok? Então, isso visto na balança. Agora visto na nossa conta aqui, o que foi que eu fiz? Eu tirei um X de cada lado, né, que era a caixinha X, e tirei também o que? 500 de cada lado, certo? O que aconteceu aqui na balança, acontece exatamente a mesma coisa na nossa conta. Por isso que é importante, a primeira dica importantíssima no estudo de resolução de equações, tá? É o que você tira de um lado, tirei X aqui, você tem que tirar a mesma quantidade do outro. Tiro X aqui também. Se eu tirei 500 daqui, tiro 500 de lá também. Se eu tivesse colocando, se eu colocasse mais um X para o lado de cá, teria que colocar mais um X para o lado de cá também. Por quê? Porque o importante é a gente estar sempre mantendo o equilíbrio da balança. Se eu tiro uma coisa de um lado, tenho que tirar a mesma quantidade do outro para manter equilibrada. Se eu coloco um peso aqui, eu tenho que colocar o mesmo peso aqui para manter equilibrada. Então a gente sempre tem que focar no equilíbrio da balança. Então vamos lá. Tirei uma caixinha aqui e uma caixinha aqui. Tirei também aqui, ó. O X representa a caixinha, tá? Tirei uma caixinha aqui também. Tirei um peso de 500 aqui, um peso de 500 aqui. Tirei um peso de 500 aqui e um peso de 500 aqui. Estão conseguindo me acompanhar aí no raciocínio? Então vamos fazer a conta. Eu tinha 2x, tiro um x, vai ficar a mesma coisa que lá, ó. Uma caixinha sozinha, um x. Vai ficar um x, esse 500 menos 500 desaparece, né? Fica zero e sobra só o 100, né? Então vai ficar x mais 100. A igualdade, por quê? Porque eu mantive o equilíbrio. Essa igualdade representa o equilíbrio. E aqui a mesma coisa, ó. Tinha um x, eu tirei um x, desaparece. 250 continua lá. E esse 500, tirei 500, desaparece. Ficou só 250. Certo? É a mesma coisa que está acontecendo aqui na balança, só que aqui de forma algébrica, tá? Pronto, beleza. Aqui a gente já conseguiria responder a equação, né? Eu tenho certeza que muitos alunos já responderam. X vale tanto, né? Qual é o número que mais 100 vai dar 250? Todo mundo já está sabendo, né? Só que vamos continuar na mesma ideia que eu estava seguindo, tá? Qual é a ideia aqui? O tanto que a gente tira de um lado, a gente tira do outro. Outra observação que eu não falei no início, mas quando a gente tem uma equação que a gente quer descobrir o valor da letra, sempre a gente vai ter que deixar, vamos pensar assim, aqui está a igualdade, vou chamar isso daqui de primeiro membro e isso daqui de segundo membro, tá bom? Primeiro membro que está antes, o segundo membro é o que está depois. A gente sempre quer deixar no primeiro membro a letra sozinha. X é igual a tanto. E no segundo membro, a gente sempre quer que fique um número, que vai ser o valor do X. Visto isso, no primeiro membro aqui tem letra e tem número. Não está a letra sozinha. Então ainda não está finalizado. Então o que a gente faz para finalizar? Vou tirar esse 100 daqui. Vou tirar esse 100 daqui. Só que o que foi que eu falei? Quando a gente tira de um lado,
tira a mesma quantidade do outro, né? Então, quando eu tirei esse 100 daqui, eu tiro do outro lado também para manter a balança equilibrada. Então, vai ficar, quando eu tenho x mais 100, tirei o 100, ficou só o x. X é igual a 250 menos 100, 150. Então, finalizamos a nossa conta. Por que finalizamos a nossa conta? Porque eu tenho aqui no primeiro membro a letra sozinha, a incógnita, e no segundo membro só o número, o valor dela. A caixinha X vale 150 gramas, certo? Então, é essa a ideia que a gente quer passar. Fica a letra no primeiro membro sozinha e no segundo membro o valor dela, tá ok? Vamos ver outro exemplo. Temos aí, ó, 2x mais 500 é igual a x mais 100. Parecido com o primeiro, só que a gente cortou algumas coisas aí, né? Então, pessoal, a ideia é a seguinte. Então, sempre a gente vai começar uma equação com essa ideia, tá? Tá aqui a nossa equação. Sempre eu vou olhar onde está a igualdade, tá aqui, e eu olho o que está antes da igualdade. O que tiver de número antes da igualdade, eu vou ter que desaparecer com eles, de alguma maneira. Esse 500 e esse 2, eles vão ter que desaparecer. E eu olhando novamente a igualdade, depois da igualdade, o que tiver de letra vai ter que desaparecer, certo? Então, esse x vai ter que desaparecer. Então, dessa maneira, o que é que a gente faz? A gente vai encontrar uma maneira para tirar esse 500 daqui e para tirar esse x daqui. O que é que a gente faz? O que eu tiro de um lado, eu tenho que tirar do outro lado também. Então, se eu tiro 500 daqui, eu vou ter que tirar desse outro lado aqui também. Tá ok? E eu quero que suma esse x do lado direito da igualdade aqui. Então, vou lá. Vou tirar x daqui, só que o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro lado a mesma coisa para manter a balança equilibrada, tá ok? Então, vamos lá. Eu tinha 2x menos 1x, tá aqui, ó, 2x menos 1x, fica só x. 500 menos 500 desapareceu, né? 500 menos 500 desaparece, esse 500 ficou só x antes da igualdade do jeito que a gente queria, certo? E agora eu tinha do lado direito da igualdade x, só que eu fiz menos x menos x desapareceu. Fica agora 100 menos 500. 100 menos 500, vocês vão fazer uma continha rápida aí na cabeça e observar que vai ficar devendo, é um número negativo, né? Se eu só tenho 100 e devo 500, quer dizer, eu pago aquele 100 que eu tenho e mesmo assim eu vou ficar devendo 400. Então, resultado, menos 400. Acabou? Como é que eu sei se acabou ou se não acabou? Basta olhar. Antes da igualdade só tem letra? Só. Depois da igualdade só tem número? Só. Então, realmente, acabou. X vale menos 400 nessa segunda equação. Vamos aqui na atividade, já está aí no link na descrição desse vídeo e também no aplicativo lá no nosso grupo, né? Então, pessoal, fiquem todos com Deus, boa semana, bons estudos a todos, eu fico por aqui, tchau, tchau.